Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Megi Talks. Essa é a sua pílula diária de informação sobre saúde e bem-estar. Todos os dias, às 5 da manhã, a gente traz um conteúdo novo para te ajudar a buscar uma vida mais saudável através do conhecimento. A nossa proposta aqui não é convencer ninguém de nada, muito menos vender alguma coisa. É só informar, porque no final, cada um sabe de si. Mas, se essa informação for útil, que ela possa ser aplicada e compartilhada. E hoje, vamos fundo em um assunto que está dando o que falar, as famosas canetas emagrecedoras. Pois é. O assunto hoje são elas, as canetas emagrecedoras. Elas viraram uma verdadeira febre, né? Muita gente vê como uma solução quase mágica para a perda de peso. Mas, por trás de toda essa popularidade, fica uma pergunta muito importante. A gente está falando de um milagre da medicina moderna ou de um perigo que talvez a gente não esteja enxergando? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar juntos hoje. Para a gente organizar nosso papo e chegar a uma conclusão bem clara, nós vamos dividir nossa análise em 4 partes. Primeiro, vamos entender a ciência, como essas canetas funcionam lá dentro do nosso corpo. Depois, vamos olhar para os números, o que os estudos dizem sobre a eficácia delas. Na sequência, um ponto crucial, os riscos e os efeitos colaterais. E por fim, vamos falar sobre como usá-las de forma responsável e quais são as regras aqui no Brasil. Ok, vamos começar pelo começo. Antes da gente falar se funciona ou não, é fundamental entender o mecanismo por trás disso tudo. Como é que uma simples injeção consegue ter um impacto tão grande no nosso apetite, na nossa saciedade e, consequentemente, no nosso peso? A resposta, olha, está na biologia do nosso próprio corpo. A chave de tudo está numa palavrinha, incretinas. Pensa nelas como se fossem as mensageiras do nosso sistema digestivo. Assim que a gente come, o nosso intestino libera esses hormônios, os principais são o GLP-1 e o GIP. E o trabalho delas é avisar o resto do corpo. Olha, tem comida chegando. A partir daí, o organismo inteiro se prepara para processar essa energia. É um sistema de regulação natural e super inteligente que a gente já tem. E o que essas canetas fazem? Elas basicamente imitam a ação dessas nossas incretinas naturais, só que de um jeito muito, mas muito mais potente e por mais tempo. O processo funciona mais ou menos assim em cascata. O medicamento simula a presença do GLP-1, isso faz o pâncreas liberar mais insulina, ajudando a controlar o açúcar no sangue. Ao mesmo tempo, ele avisa o estômago para trabalhar mais devagar, retardando o esvaziamento. O resultado prático disso tudo? A gente se sente sem fome, saciado por muito mais tempo e comendo bem menos. Agora, é importante saber que nem toda caneta é igual, tá? Aqui no Brasil, a gente tem basicamente 3 tipos principais. Tem a liraglutida, que é o princípio ativo do Saxenda, que age no GLP-1 e precisa de uma aplicação todo dia. Aí vem a semaglutida do Ozempic e do Wegovy, que também foca no GLP-1, mas com a vantagem de ser uma aplicação por semana. E a mais nova, a tirzepatida do Mounjaro, que é uma molécula de ação dupla. Ela age tanto no GLP-1 quanto no GIP, o que parece potencializar ainda mais os efeitos. Certo, entendemos a teoria, mas a pergunta que não quer calar é, na prática, o negócio funciona mesmo? Então vamos deixar um pouco a biologia de lado e olhar para os dados. O que os estudos clínicos, aqueles bem rigorosos, mostram sobre a perda de peso real com esses medicamentos? Olha, tem um estudo chamado STEP-8, que é muito claro sobre isso. Ele comparou a semaglutida com a liraglutida e com o placebo, que é aquela substância sem efeito, por mais de um ano. E os resultados são impressionantes. O grupo que usou o placebo perdeu, em média, 1,9% do peso. O grupo com liraglutida, 6,4%. Agora, o grupo com semaglutida teve uma perda média de quase 16%. A diferença de eficácia é gritante. Vamos focar um instante nesse número, 15,8%. Essa foi a redução média do peso. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, imagine uma pessoa com 100 quilos. Estamos falando de uma perda de quase 16 quilos. É um resultado que até pouco tempo atrás a gente só via em cirurgias, como a bariátrica. Isso muda completamente o jogo do tratamento da obesidade. Mas aqui vem o grande porém. Um ponto que muita gente esquece. A obesidade é uma doença crônica, e o tratamento para ela também precisa ser crônico. Um outro estudo, o STEP-4, mostrou isso de forma muito clara. Quando os pacientes pararam de usar o remédio, a maior parte do peso que tinham perdido voltou. Ou seja, o medicamento não é uma cura mágica, é uma ferramenta de controle que precisa de uso contínuo. E essa frase da endocrinologista Débora Beranger resume tudo perfeitamente.
O reganho de peso acontece quando a pessoa não entende que a obesidade é uma doença crônica. É a mesma lógica de quem tem pressão alta. A pessoa não toma o remédio por um mês e fica curada. Ela precisa continuar o tratamento para manter a pressão sob controle. Com o peso, a lógica é a mesma. Com uma eficácia tão impressionante, é óbvio que a próxima pergunta é sobre segurança. Certo, emagrece, mas e os riscos? É aqui que a conversa fica um pouco mais séria e que a gente entende por que o acompanhamento médico é indispensável. Olha, a grande maioria das pessoas que usa esses medicamentos vai sentir alguma coisa, especialmente no começo do tratamento. Os efeitos mais comuns são os gastrointestinais. Náusea, vômito, diarreia, constipação, geralmente são efeitos leves, mas podem ser bem chatos. A tendência é o corpo ir se acostumando e eles diminuírem com o tempo. Só que a história não acaba nesses desconfortos. A literatura médica já começou a documentar associações com problemas bem mais sérios. Eles são bem mais raros, é verdade, mas é fundamental que todo mundo saiba que eles existem. Estudos já mostraram um aumento no risco de pancreatite, que é uma inflamação bem perigosa do pâncreas. Também um risco maior de problemas na vesícula, como pedras. E mais recentemente, duas coisas têm chamado muita atenção: a obstrução intestinal e uma condição chamada gastroparesia. Gastroparesia é como se o estômago ficasse parcialmente paralisado e a comida fica lá dentro por um tempo muito maior do que deveria. E essa gastroparesia tem uma consequência prática muito séria. Se o estômago está sempre cheio, o risco da pessoa vomitar e aspirar esse conteúdo pro pulmão durante uma cirurgia com anestesia geral aumenta demais. O risco é tão real que a Sociedade Americana de Anestesistas já publicou uma recomendação oficial para suspender o uso desses remédios dias ou até uma semana antes de qualquer cirurgia agendada. Diante desse cenário todo, de grande eficácia de um lado e riscos importantes do outro, como é que o Brasil está lidando com essa nova realidade? Vamos ver agora como a regulamentação está se adaptando e por que o uso responsável é a palavra-chave. O que aconteceu foi que a popularidade explodiu. Muita gente começou a usar por conta própria, para perder poucos quilos, para fins puramente estéticos, sem indicação médica. É o que a gente chama de uso off-label, fora do que a bula recomenda. E quando um remédio tão potente é usado assim, sem critério, o resultado é óbvio. O número de problemas e efeitos adversos graves começou a subir e isso acendeu um alerta nas autoridades. Para tentar frear essa onda de uso indiscriminado, a Anvisa mudou as regras do jogo. Agora, para comprar esses medicamentos, é preciso uma receita médica especial, em duas vias. Uma via fica com o paciente e a outra fica retida na farmácia. É o mesmo tipo de controle que já existe para antibióticos e outros remédios controlados. Uma medida clara para evitar a automedicação e forçar o acompanhamento profissional. E o mercado não para de mudar. Recentemente, com o fim de algumas patentes, começaram a chegar nas farmácias versões 100% nacionais da liraglutida, como o Oliri e o Lirux. A tendência é que isso barateie o tratamento, o que é ótimo. Mas o ponto de atenção é, por ser exatamente a mesma molécula, as regras de segurança, os riscos e a necessidade de acompanhamento médico são exatamente as mesmas. Não muda nada. Então, depois de tudo isso, a gente chega a uma reflexão. Não existe a menor dúvida de que estamos falando de uma ferramenta poderosíssima para tratar a obesidade. A capacidade desses remédios de mudar a vida de uma pessoa é um marco na medicina. Mas toda essa potência exige uma responsabilidade do mesmo tamanho. Não é um remédio para todo mundo, nem para qualquer objetivo. O uso precisa ser muito bem indicado, acompanhado de perto por um profissional e sempre como parte de um plano de saúde completo. A gente agradece muito a sua companhia nessa análise. Se quiser saber mais, tem muito conteúdo no nosso blog, em med.com.br, e se precisar de ajuda profissional, você pode encontrar os melhores especialistas na sua cidade, tanto no site da Med quanto na plataforma da Espass, que se escreve SPASS, espass.com.br. E para continuar aprendendo, a gente também tem um podcast no Spotify. É só procurar por Descomplicando a Saúde com Espass. Lembre-se sempre, informação de qualidade é o melhor remédio. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.